Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal. Meu nome é Rogério, sejam bem-vindos e primeiramente peço para vocês aí que se inscrevam no canal, deem um like, que isso contribui muito para que eu possa produzir outros vídeos. E se você quer compreender, a internet deu voz aos idiotas, fiquem aqui, assistem o vídeo. A internet deu voz aos idiotas. Isso é uma interpretação do filósofo Humberto Eco, que disse que a internet promoveu o idiota da aldeia como portador da verdade. Então, a internet deu voz aos idiotas e estamos vivenciando uma ditadura regida pelos imbecis e idiota. O grande romancista, dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, ele previu que isso iria acontecer antes na internet e disse: os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Então, e hoje, neste mundo onde milhões acreditam que a Terra é plana, são contrários à vacina, negam a ciência como forma de interpretar o mundo, há um desprezo pelo conhecimento científico e racional, milhões têm a teologia e não a ciência política como um agir, em administrar o Estado, em fazer política. Esses fatores já são reflexos, digamos, do terreno aplanado pelos idiotas. Ou melhor, através das redes sociais, na internet, os idiotas vociferaram suas ideias com forte viés reacionário. Ideias patéticas, bizarras e até agressiva ao conhecimento. E essas idiotices infantil é fruto da opinião pública do momento em que vivemos. E torno a dizer, a internet deu voz aos idiotas. E hoje os idiotas agem como se fossem os detentores da verdade, igual a um ganhador do prêmio Nobel. Desta forma, nós estamos vivenciando a supremacia dos imbecis e idiotas que até a década passada eles não tinham voz. E lembra que novamente do Nelson Rodrigues, que disse que o idiota ele tinha uma certa vergonha de sua idiotia, mas um dia ele saiu à rua e ficou surpreso em descobrir uma outra pessoa igual a ele. E em breve, logo eles descobriram mais pessoas e os idiotas fizeram a maior descoberta, uma descoberta espetacular de suas vidas, que eles, os idiotas, eram a maioria. Isso Nelson Rodrigues disse antes da internet. E como disse, a internet, através das redes sociais, conseguiu reunir todos os idiotas. Foi o holofote deles e deu voz a eles. Mas para entendermos isso, como que os idiotas ganharam voz, é preciso compreender como funciona a opinião pública. A opinião pública ela é o somatório das opiniões e valores de uma sociedade em relação a qualquer assunto. Ou seja, essas opiniões elas é uma expressão popular de compreensão de uma determinada sociedade. É assim que ela se forma, a opinião pública. É importante dizer que a opinião pública ela reage a diversas maneiras e nos últimos anos estamos presenciando sua forma mais tosca de ser. Sim, é verdade, nos últimos anos estamos vivenciando uma opinião pública em sua forma mais tosca. E para entendermos, lembro aqui do filósofo contemporâneo alemão Habermas, que em sua tese de habilitação de pós-doutorado, ele apresenta algumas tensões e transformações culturais geradas pelo capitalismo e o surgimento da esfera pública burguesa, que vai refletir na formação da opinião pública. O filósofo Habermas, ele mostra que no século XVIII surgem jornais discutindo políticas, pois nessas épocas estavam em queda as monarquias e estavam surgindo nos estados repúblicas e as monarquias estavam sendo ruídas, e com isso surgem os jornais que vão começar a discutir em seus periódicos sobre políticas. E esses jornais, eles vão moldar a opinião pública de sua época, ou seja, são desses jornais que vão formar a opinião pública. E um fator interessante a ser observado é que quem está escrevendo nesses jornais, são cidadãos burgueses, que tiveram
condições de frequentar boas faculdades, como Cambridge, Oxford, e portanto eles eram pessoas com grande bagagem cultural, né, que escrevia nesses jornais, e acabavam formando a opinião pública. Então, desta forma, essa opinião pública, como ela tinha o seu autor, o formador de opinião, ele tinha uma bagagem cultural, ele era formado em Oxford, ele era formado em Cambridge, enfim, em outras universidades lá, então ele tinha um gabarito, ele tinha uma formação cultural, e aí ele formava a opinião pública e trazia esses conhecimentos científicos, acadêmicos, né? E isso acabava moldando na formação da opinião pública da sociedade civil. Portanto, temos aí uma opinião pública justificada, acadêmica, de forte viés científico e racional. E isso perdurou, né, no século até o século XXI. E aí outra observação interessante que eu faço aqui é que a opinião pública, ela tinha uma evolução, pois a opinião pública ela faz parte, ela participa do processo civilizatório da sociedade. E eu entendo que a opinião pública, a partir da Revolução Burguesa, né, disso que o Habermas, que o filósofo mostrou, né, e principalmente no mundo ocidental, né, a partir do século XVIII, essa opinião pública ela nunca foi revolucionária, tá? A opinião pública ela sempre evoluiu, né, ajudou no processo civilizatório, mas de forma conservadora. E quando muito ela foi progressista, mas nunca reacionária. Mas de uns 10 anos para cá, principalmente, né, do advento aí das redes sociais, da internet, a opinião pública não age mais de forma conservadora e muito menos progressista, né? Muito pelo contrário, hoje a opinião pública, ela nega toda a herança que adquirimos de conhecimento científico, humanizatório, e ela tem se tornado reacionária e torna a dizer, a internet deu vozes aos idiotas, que antes eles não tinham espaço para tecer todas essas suas idiotices. E hoje, com a esfera pública virtual, estamos presenciando uma mudança na estrutura, né, dos meios de comunicações. E diante de uma organização civil muito frágil, por não possuir uma consciência crítica, um capital cultural, e dessa forma trata-se de um público que julga de forma não racional, isso torna-se um elemento muito prejudicial para a formação da opinião na sociedade, né? A opinião pública na sociedade, pois os atores, os formadores de opinião hoje, que estão aí nas redes sociais da internet, né, que se movimentam nas redes sociais e que têm grandes holofotes, né, eles acabam influenciando a sociedade civil com seus argumentos rasos, preconceituosos, agressivos, patéticos e ora até paranoicos, né? Porque esses atores, esses formadores de opinião, assim como seus eleitores da sociedade civil, não possuem um capital cultural para o desenvolvimento de uma argumentação pautada no conhecimento racional. E infelizmente estamos vivenciando uma ditadura dos idiotas. E como muito bem disse o Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Bom, pessoal, ficamos até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.